Fala galera, beleza? Mais um Pergunte ao Guru, que é o quadro que eu respondo as suas perguntas. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu respondo por escrito, e algumas eu respondo aqui no vídeo na próxima semana. Então vamos lá para a primeira pergunta, é do Gabriel Gava. Guru, como perder o medo de andar em rodovias, já que a maioria não possui acostamento? Gabriel, é muito complicado, eu nunca perco esse medo. Eu acho que a gente tem que ter esse medo para se precaver, andar com sinalização o máximo possível, luzinha traseira piscando bem forte mesmo durante o dia, roupas bem chamativas para você ser visto, mas mesmo assim existe um grande perigo. Inclusive nessa época aí de festas de final de ano, eu evito de andar na rodovia, mesmo em grupo, sozinho, de tudo quanto é maneira. Eu pego minha gravel e vou para terra. Esse foi um dos grandes motivos de eu começar a andar bem mais de gravel. Mas assim, em alguns casos, o ideal é você sair com um grupo com um carro de apoio. Quando você vai sair, tem um grupo que eu participo aqui na minha cidade, que a gente sai de domingo com um grupo com carro de apoio, e aí a gente vai fazendo o trajeto, rodovias sem acostamento, que são as vicinais, com pouco movimento. Agora, quando você vai sair sozinho, é interessante ou você ir numa rodovia que tem muito pouco movimento, que você conhece muito bem, ou em rodovias com acostamento. Então, que também são bem perigosas, mas o acostamento, quando você está sozinho, é bem melhor de você pedalar, que te dá um pouco mais de segurança. Mas rodovia é perigoso? Sim. É só no Brasil? Não. Infelizmente, vimos a notícia aqui agora que o pessoal da Bora estava treinando na Europa e uma mulher veio na contramão e atropelou a equipe inteira. Então não é só aqui no Brasil que a gente tem esse tipo de problema. A gente tem que ficar muito atento e principalmente prever o que as outras pessoas vão fazer, que não é fácil, mas a gente tem que ficar muito atento mesmo. A outra pergunta aqui do Ismael Nandi. Daí, Guru, tudo certo? Estou procurando um par de pneus novos para minha gravel, porém agora cheguei numa dúvida. TPI tem opções com 60 e 120 TPI. Em algumas fontes dizem que o TPI mais alto entrega mais rolagem e menos peso, pois leva menos borracha no pneu. Já os pneus com 60 TPI são mais borrachudos, pesados e resistentes. É certo isso? O que é mais indicado para gravel? Quais as situações indicadas para cada TPI? Ismael, na verdade é isso que você disse, né? TPI quer dizer Treads per Inch, ou seja, mais ou menos a minha pronúncia não sei se ficou certa, mas é fios por polegada. Então, existem pneus começando com 60 até 320 TPI, eu já vi. Então, quanto mais fios por polegada, a malha de fios de nylon que compõe o pneu, ela vai fazer com que você tenha que pôr menos borracha. Então, o pneu vai ficar o quê? Ele vai ficar mais macio e vai render mais a rolagem. Só que quando você tem menos borracha, você tem menos proteção. Na verdade, o que acontece hoje? Você vai ter o peso do pneu não tem só a ver com o TPI. Tem a ver com o composto de borracha, tem a ver com vários outros fatores, a lateral, tal. Então, um pneu de 120 e um de 60 TPI podem até ter o mesmo peso. Então, quando eu vou atrás de um pneu para comprar, de usar na minha bicicleta, eu não vejo só o TPI. Eu vejo o quê? Eu vejo como que é a banda de rodagem dele, eu vejo o peso, vejo a questão da resistência contra furos. Então, às vezes assim, para te falar a verdade, os pneus que eu tenho nas minhas bikes, eu nem sei qual o TPI deles. Porque é um fator hoje em dia que essa quantidade de fios de nylon por polegada é um fator importante? Sim, mas existem inúmeros outros fatores que são importantes para o pneu. Então, aí você vai ver, o pneu de 120 vai ser um pouco mais caro e talvez um pouco mais sensível. Então, se você quer um pouquinho mais de resistência, durabilidade, vai no 60 TPI
Se você quer um pouquinho mais de performance e leveza, vai no 120 TPI. Mas cada marca é de um jeito, não podemos assim generalizar e existem sempre exceções às regras. A próxima agora é do Thiago Otávio Leonardo. Guru, estou querendo usar um cassete maior numa bike grave. O problema é que o cage do meu câmbio suporta até 28 dentes. Um prolongador de gancheira seria uma boa ideia? Funcionaria bem? Ó, muita gente colocando prolongador de gancheira em mountain bike quando apareceram aqueles cassetes 1150 e funciona. O que vai acontecer? Uma coisa assim, quanto maior quanto mais dentes atrás no cassete, menos você vai ter a forma quando o câmbio passa a marcha do 42 para o 50 lá é muito mais devagar do que se passasse de um 28 para um 32. Então, que vai acontecer? A mudança de marcha não vai ficar totalmente perfeita. Então, se você colocar um prolongador de gancheira com o seu câmbio de cage curto, também vai ter um limite. Tem uma hora que não tem mais. Você tem um câmbio de road bike com cage curto, você botar um cassete 1150, pode até funcionar, mas vai funcionar perfeitamente? Não. Vai ser uma coisa interessante se você... Uma coisa boa se você comprar um câmbio com cage mais longo. Um 1142 até que funciona legal. Eu acho que os cassetes, se você precisar de pôr 1150, aí você vai ter que fazer aquela combinação que algumas bikes estão vindo agora. Os trocadores de road eletrônicos e o câmbio traseiro de mountain bike, no caso do Eagle, mas aí já é uma coisa que não é o caso. Então, se você colocar um prolongador de gancheira, vai funcionar. Vai ficar perfeita a troca de marchas? Ali não tem como ficar perfeita a troca de marchas com os dentes tão grandes. Beleza? Aí agora uma pergunta do Felipe Moraes. Minhas correntes dificilmente duram 1000 km, já dão 0,75 de desgaste. Tento cruzar a relação ao mínimo possível. Corrente Shimano, por que será? Felipe, eu acho assim meio complicado durar 1000 km, então se fosse comigo eu tinha que trocar a corrente a cada 3 semanas. Se eu ando 450, quase 500 km por semana, não só eu, mas então você pega um ciclista profissional aí, ele vai ter que trocar a corrente da bike dele toda semana, então alguma coisa aí tá errada. Ou nas correntes que você compra. Lembrar, pessoal, que tem muita gente aí que está comprando corrente que falsificada, viu? Então, corrente durar só 1000 km tem alguma coisa errada. Dá uma olhada na relação da sua bike. Essa corrente eu não sei onde você compra, não estou duvidando não estou falando que é falsa, mas dá uma olhadinha nisso aí, porque tem alguma coisa que não está certo uma corrente durar só 1000 km, tá? Que eu falei, eu tô com a minha bike de estrada, vai fazer 2 anos e meio, ela vai fazer agora 40 mil quilômetros, eu troquei 5 correntes dela. Então, dura em média 8 mil quilômetros cada corrente, então 1000 quilômetros é muito pouco. A pergunta do Jonathan Marques, eu vou até falar aqui. Por que o Guru tem o nariz um pouco vermelho? Ó, isso aqui, meu amigo, é pedal. Aqui onde eu moro é muito calor, muito sol, o sol é muito forte. Então mesmo se eu passar protetor solar, que eu não gosto muito de passar, mas eu passo, a gente vai ficando com essas marcas, né? Então são algumas horas de pedal aí, mesmo a gente saindo cedinho, às vezes chega em casa na hora do almoço, 11 horas, meio-dia. O sol depois das 10 horas é muito forte e eu também trabalho no sol, não só pedalo. Então fica essa marquinha de nariz aqui. E o óculos aqui, né? Tinha até quando eu rapava a cabeça zero, ficava as marcas do capacete aqui, era mais feio ainda, né? Aí eu comecei a usar boné para isso aí, fiquei careca e ficou feio. Beleza? E também tem uma discussão, muita gente perguntando aqui, ó, sobre o pneu maciço e alguns dando um relato, falando: "Não, eu tenho pneu maciço não funciona, não dá certo". E teve um rapaz aqui, deixa eu achar o nome dele, cara, que ele me lembrou de uma coisa. Aqui, ó, Matheus Bate. Se você não aguenta mais furos de pneu, monte um pneu dentro do outro com talco na hora de montar a câmera no pneu. Cara, fazia muito isso. Pegava um pneu que eu tava... 2 pneus velhos, punha um dentro do outro, o melhor por fora, o pior por dentro,
porque aí você tem como se fosse uma fita antifuro, né? Então aí você vai ter uma camada ali para não deixar chegar na câmara de ar e para não furar tanto pneu. Eu fiz muito isso, mas muito mesmo, quando saía para treinar na estrada, aquela estrada horrível, suja pra caramba. Então eu fiz muitas vezes, eu colocava um 700 por 20 e um 700 por 23 no lado de fora e o 700 por 20 pelo lado de dentro. Depois o pessoal começou a usar fita antifuro. E aí a fita antifuro, se você não colocar ela direito, ela mais fura o pneu do que ela protege, né? E hoje eu uso tubeless. Mesmo assim, tem problema. Fura muito menos do que o pneu clincher. Fura muito menos. Mas fura. Não deixa na mão, mas quando fura, faz um furo bem grande, faz aquela lambreca, aquele monte de líquido. Às vezes veda, às vezes não. Aí depois, se não vedar, você tem que abrir, remendar o pneu. Cara, mas não tem jeito. As estradas da gente são muito sujas. São muito ruins, infelizmente. E aí não tem jeito mesmo. Quando quando eu vou para Europa, eu fui acho que 3 ou 4 vezes para Europa, nunca furou um pneu meu lá. Nunca. Em prova, treino, nunca furo o pneu. Aqui fura toda hora. Sujeira da estrada. Aí a última pergunta que eu vou responder aqui do Chung Husu. Talvez ele seja chinês. No ciclocross tem limite de número de bicicletas que pode trocar? Por exemplo, o cara troca de bike e tem quantas bikes disponíveis? No caso de muita lama, a corrida tem 4 voltas, ou ela pode ter disponível outras bikes. E eu já tinha falado a respeito disso. Geralmente são 3 bicicletas que os caras têm. Então, enquanto o cara tá pedalando com uma, a outra tá sendo lavada e a outra tá pronta, limpa. Se ele trocar de bicicleta toda volta, ele vai ter uma bicicleta disponível. E isso aí por quê? Porque às vezes pode acontecer de ter algum problema em alguma bicicleta, furar o pneu. E além disso, além dele ter essas 3 bicicletas, os caras têm mais inúmeros pares de roda ali com pneus, porque você tem pneu para lama, pneu para areia, pneu para hardpack e pneu misto. Então geralmente são as fábricas, elas disponibilizam de 4 a 5 tipos de padrão de pneu. E aí o cara sai para pedalar na pista um pouquinho antes da prova. Geralmente ele já sabe que tipo de pneu que ele vai usar. Então aí ele vai ter que ter 3 bicicletas e cada uma dessas 3 bicicletas vão ter que ter um par de roda com aquele tipo de pneu. Então, se você for pensar, o cara tem que ter 3 bikes e pelo menos 9 pares de roda. Então, é muita coisa para os caras pensarem, é muita coisa para os mecânicos. E outra, calibragem, né? A calibragem do pneu tem que ser acertada. Então o cara vai lá, dá uma volta um pouquinho menos, um pouquinho mais. Vai com o calibrador eletrônico, vê quanto que tá. E aí, pneu tubular. Se furar, tem que tirar e colar no aro. Não é simples, não é igual trocar um pneu clincher ou um pneu tubeless. É bem complicado. Então os caras têm muitas rodas e todas rodas super leves de carbono, porque no ciclocross uma bike leve faz muita diferença. Beleza? Bom, galera, isso aí foi mais um Pergunte ao Guru. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu respondo. E na próxima semana a gente tem mais um quadro desses aí pra vocês. Beleza? Gostou do vídeo? Dá o seu like. Não tá inscrito no canal, inscreva-se. Toque no sininho para receber notificações de novos vídeos. E é isso aí, galera. Até. Abraço.